Reis da Resenha é... Estamos chegando com o Reis da Resenha aqui pela Jovem Pan, em todas as plataformas, toda semana um convidado especial. E hoje, um jogador que tem tanta história, ele estava mostrando pra gente a casa dele aqui, tá faltando até parede para colocar as taças, as camisas, as recordações de quando era jogador. Uma carreira belíssima. O flecheiro azul, não é, Lívia Weber? Bem-vindo ao Reis da Resenha da Jovem Pan. Obrigada, Pedro Marques. É uma honra estar aqui agora com esse convidado muito especial, né? Que jogou muito no meu time, fez história no Grêmio. Eu vou tentar deixar meu lado torcedora de lado, né? Ficar aqui só como jornalista, mas é praticamente impossível. Como aqui é resenha, é mais desencanado, eu vou deixar então um pouquinho esse meu lado do gremista aflorar um pouco. Olha ele aí. Tá aqui já apresentado, hein? Marcelo Moreno é o rei da resenha dessa semana. Marcelo, prazerzaço conversar com você. Bem-vindo ao Jovem Pan. Opa, muito obrigado pelo convite, Pedro, Lívia. Prazer de estar falando com vocês. Com certeza, Grêmio foi um time onde eu fui muito feliz, não tenha dúvida disso. E a gente também foi muito feliz com a tua presença no Grêmio, pode ter certeza. E desde 2012 eu estou morando aqui, estou morando em Porto Alegre. Eu estou aqui agora ainda ajudando as pessoas aqui da enchente. Que legal. Escolheu então Porto Alegre como cidade, então, para viver e morar. Realmente tem uma ótima qualidade, né? Pena esses últimos acontecimentos, mas obrigada aí pela ajuda, né? Eu, como gaúcha e também tendo familiares aí, agradeço a ajuda. Não, obrigado, que é isso. Eu acho que as coisas acontecem sempre por um sentido da vida, né? Eu acabei de me aposentar e faz uns 4 meses atrás e aconteceu isso. O jogador normalmente não tem tempo para poder fazer quase nada, né? E hoje, quando eu estava em Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre depois do Cruzeiro e aconteceu essa catástrofe aqui no Sul. E com esse tempo que eu tenho, consegui fazer muitas coisas aqui para poder ajudar. Estou com tempo, levo eletrodoméstico para as pessoas. Enfim, é muito gratificante para mim poder ajudar. Sensacional. Demais, né, Pedro? Sensacional. Começa então aí a resenha, Pedro. Ele falou que está morando em Porto Alegre, acabou de se aposentar do futebol. O que você anda fazendo? Tem algum plano aí para poder ter uma carreira, não sei, como técnico, trabalhando no futebol, talvez como empresário, trabalhando em clube? Tem algum plano daqui para frente? Já está fazendo alguma coisa, Marcelo? Olha, esse ano eu decidi tirar para poder estar com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família, a poder ajudar as pessoas aqui do Sul que ainda precisam de muita ajuda. Eu estou cuidando, obviamente, da minha carreira como treinador futuramente. A partir do ano que vem, eu acho que eu já vou começar a querer trabalhar um pouquinho mais, né? Obviamente que eu estou estudando, estou aprendendo, estou ganhando conhecimento com alguns treinadores do ramo do futebol, que eu tive o privilégio de poder trabalhar com eles tanto no Brasil como na Europa também. E eu acho que essa carreira, vou ver se eu tenho essa paixão, né, de ser treinador também. Mas nesse momento eu estou realmente cuidando dos meus negócios, cuidando dos meus bens, cuidando das minhas coisas que eu investi desde pequeno. Então, tem muita coisa para fazer. O jogador não para em casa, né? Não. Muita viagem, jogo, data FIFA. Ele estava em todas com a seleção da Bolívia, né? Então não tinha muito descanso, não é, Lívia? É verdade. Agora ele está falando, né, que agora ele vai usar o dinheiro que ele economiza desde pequeno, que ele guardou desde pequeno. Então eu vou aproveitar o gancho e perguntar e começar então, Marcelo, eu querendo saber de você como que foi o início no futebol, porque eu, logicamente, né, te conheço um pouco da tua história na época do Grêmio, mas eu sei que você tem uma história dentro do futebol, né? Tem teu pai. Eu quero saber como é que começou essa história, principalmente a tua chegada aqui no Brasil. Eu nasci na Bolívia, né? Mas me criei no Brasil também e meu pai era brasileiro e, obviamente, a gente sempre teve essa cultura de Brasil e Bolívia. Minha mãe boliviana
meus estudos na Bolívia também, mas a partir da oportunidade que eu tive de poder vir para o Brasil, para um time de futebol, que era o Vitória da Bahia, que me deu essa oportunidade de poder mostrar meu futebol. Aí não deu errado, né? Eu acho que ali começou a dar certo e comecei a minha história dentro do que é o Brasil, graças a muitas pessoas que obviamente acreditam no teu trabalho, no teu futebol, e me deram essa oportunidade de poder mostrar o meu talento como atacante. Era muito difícil, tá? Muito difícil para um boliviano brasileiro. Essa mistura aqui eu sempre tive que carregar, sempre tendo que mostrar muito mais por ser estrangeiro, vamos dizer assim, né? Eu sabia que eu tinha que fazer meu trabalho muito bem feito para poder me destacar por cima dos brasileiros, que já eram os melhores do mundo, pentacampeões do mundo, né? Que são. Então, me adaptei muito bem, comecei a falar português também, e isso também facilitou a minha adaptação. Então, graças aos gols, ao trabalho, deu tudo certo. E como você falou, acho que investimento, ele nasce a partir de 2009, né? Quando eu saio do Cruzeiro para o Shakhtar Donetsk, que eu começo a ganhar um dinheirinho de verdade, aí eu começo a investir melhor. Mas até chegar nesse momento, né, Marcelo, acho que passou por poucas e boas, né? Eu já sei de algumas histórias, eu queria que você contasse, na época lá do petroleiro, né, enquanto que você tinha que trabalhar também em outras coisas, né, um extrinha para conseguir pagar uma chuteira, pagar também a passagem de ônibus. Conta um pouco dessa história, que essa resenha é boa demais. Cara, eu acho que a gente está indo já buscar uma história do Marcelo Moreno, onde que ainda não estava apaixonado pelo futebol, e eu me apaixono realmente vendo um jogo de futebol dentro dos estádios, né? Porque eu tinha a oportunidade de poder trabalhar lá dentro dos estádios, vendendo hambúrguer, Coca-Cola. Olha isso, gente. Sabe aqueles ambulantes que tem ali no estádio? Então eu fazia isso com 13 anos. Eu acho que foi o momento onde eu comecei a olhar mais futebol do que vender na época, né? Porque eu olhava o meu time, Oriente Petroleiro, e a torcida, e aquilo de fazer gol, e você vê aquilo realmente me emocionou muito. E foram coisas como lavar carro também, eu lavava carro em condomínios, fazia um monte de coisa para usar esse dinheiro que eu ganhava para poder ir e pagar minha passagem, né, de ônibus para o meu treinamento, e comprar minhas coisas, minha chuteira, comprar meu uniforme. Na Bolívia funciona um pouco diferente, né? Então foi tudo muito rápido. Passaram 2 anos ou 1 ano e meio, e já estava no time principal do Oriente Petroleiro fazendo gol. Então é uma coisa muito muito de Deus, assim, eu falo, porque eu tive essa oportunidade muito cedo e não soltei, não larguei, porque sempre fui um cara trabalhador, um cara dedicado ao que eu fazia, e essa história eu tenho muito orgulho de contar, porque eu tenho certeza que foi o que me motivou a poder ser um jogador de futebol, a dar valor à minha chuteira, a dar valor às minhas coisas que eu comprava. Então foi muito legal. Me vejo hoje como um investidor, graças a tudo que eu aprendi, né, da minha adolescência também, que obviamente a gente leva para a vida a partir de hoje também. E serve de inspiração também para a garotada, né, que tem esse sonho, né? Quanta gente, quantos meninos e meninas também, né, que quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol. Até eu, né? Até eu me incluo nessa. História belíssima, né, do Marcelo Moreno. E você falou, né, Marcelo, que sempre se dividiu, né, entre Brasil e Bolívia. Você chegou a defender as seleções de base do Brasil, mas depois a escolha definitiva pela Bolívia. Por que essa escolha? Por que você escolheu a Bolívia, não o Brasil? Como é que se deu essa escolha também? Olha só, eu sempre tentei fazer sempre o meu trabalho, né? Tentando me ajudar primeiro, né? Ter condições de poder ter uma chuteira, porque eu não tinha nem condições de ter uma chuteira e nem de ter um tênis. Então,
Hoje eu sei que muitos pais me procuram para que eu possa dar aquelas dicas, né, de como que meu filho pode ser um jogador de futebol. E a gente tenta ajudar, tenta ensinar valores, a primeiro ser um grande ser humano, uma grande pessoa, que o resto vem. E foi assim quando eu decidi jogar pela Bolívia também, porque meu pai brasileiro, minha mãe boliviana, tinha uma briga lá na Bolívia. Então, toda a família da minha mãe queria que eu jogasse na seleção boliviana. E, obviamente, que a família do meu pai na seleção brasileira. Mas a pentacampeão do mundo é difícil demais. Mas a seleção boliviana já estava falando comigo para ir para a seleção principal, que tinha um processo, um projeto importante para mim, né, para toda a minha carreira dentro da seleção. E, cara, eu não me arrependo, porque eu sei o que eu sou, o que eu represento, a referência e o exemplo que eu sou para muitos meninos que querem ser jogador de futebol. Eu sei o que eu sou na minha seleção, tantas coisas que a gente conquista no individual, né, e vir a ser um jogador histórico dentro de uma seleção não é fácil, ainda mais na Bolívia, né? Atingir os números que eu atingi não é fácil. E a garotada quer ser igual o Marcelo Moreno lá, e isso não tem preço. Então eu acho que eu tomei a decisão certa, até pelas oportunidades que eu tive, né? Joguei 5 eliminatórias, 4 Copa América. Poderia ter jogado 5 Copa América também, me retirei antes, eu fui muito honesto comigo mesmo. E os números estão ali para poder, né, alguém poder segui-los, né, e poder ajudar a seleção também. É o maior artilheiro da história da seleção boliviana, se tornou capitão da seleção boliviana, 4 Copas Américas também na conta do Marcelo Moreno. Também tem uma história, um currículo aí com a seleção boliviana bem expressivo. Né? E como ele falou, né, querendo ou não, a seleção brasileira é tão assim, né, disputada, uma seleção pentacampeã, é difícil mesmo, né? Realmente escrever uma história dessas é exemplar mesmo. Eu não sei se eu poderia ter na seleção brasileira 5 eliminatórias, por exemplo, ou ter jogado 3, ou participar de 2 Copa América. Eu não tenho essa noção. Obviamente que nos meus melhores momentos eu sei que poderia bater de frente com tinha com condição total. Tinha condição total. Eu sei que na Bolívia eu fui goleador da eliminatórias passada. Imagina a seleção brasileira, o que poderia ser com aqueles jogadores, né, que eu tenho no elenco, todos jogando nas melhores ligas do mundo, e me deixando na cara do gol toda hora. E ali eu sou diferente, né? Ali dentro da área eu sei fazer o meu trabalho muito bem feito. Então poderia ter essa dúvida ainda, mas já ficou no passado, e eu não me arrependo, com certeza, de ter jogado pela seleção da Bolívia. Pois e assim, falando, né, em seleção também, a experiência que você teve, agora na tua trajetória também no futebol, né? Você chegou aqui no Vitória, aí passou pelo Cruzeiro, aí foi para a Europa, né? Conseguiu também uma história lá no Shakhtar Donetsk também exemplar, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória também, Marcelo, pra gente. Olha só, eu acho que se eu poderia voltar o tempo e poder decidir sobre uma transferência internacional, eu acho que eu esperaria um pouco para ter ido para o Shakhtar Donetsk, porque eu fui muito novo. Eu fui artilheiro da eliminatória da Copa da Libertadores, e eu tive muitas propostas, né, de times grandes, e a do Shakhtar Donetsk que era de 14 milhões de euros. Então o Cruzeiro também estava precisando desse dinheiro, e se torna uma da transferência mais cara da história do clube. E eu tomo essa decisão, e eu me sinto que quando eu chego lá, eu falei, poxa, não era o momento. Eu tinha que ficar mais um ano no Brasil, mais 1 ano e meio no Brasil, pegando aquela bagagem, um pouquinho mais de jogos, um pouco mais de experiência, porque jogar na Europa não é fácil também. Ela te ensina muito rápido, ao mesmo tempo você amadurece muito rápido no futebol.
depende do jogador. Obviamente, você se encontra com um atleta de alto nível dentro do teu clube. Eu joguei com Douglas Costa, Fernandinho, Jackson, William Borges, Brandão. Quantos anos você tinha na Alex época, Marcelo? Estamos falando de 2009, né? Eu acho que eu estou com 37. Eu acho que eu tinha 19, 20 anos. 22, né? Não, 21, 21, 22, né? Por aí. É eu tava frio, muito outra novo. cultura, né? É complicado. É frio, muito frio. Era muito, muito diferente. E aí, por isso que eu falo, se eu tivesse um pouco mais de experiência, né? Por exemplo, como eu tenho hoje, eu acho que eu esperaria um pouco. E eu não tive, talvez, essa, vamos dizer assim, essa malandragem que tem que ter, no bom sentido, de poder esperar mais um pouco para poder estar pronto para a Europa. Então, eu poderia ter sido um jogador muito letal na Europa. Não tive paciência também de poder esperar algumas situações que eu passei por lá, porque justamente eu era um jogador que queria ser titular o tempo inteiro, que eu não sabia esperar pelo currículo que eu tinha. Então, isso de não ter esse conhecimento ainda chega a te enganar quando você é menino ainda, entendeu? Então, com o tempo você sabe que tem que ser paciente, tem que treinar, trabalhar, se dedicar pra caramba para que as coisas aconteçam num momento certo. Mas a cultura era totalmente diferente, né? O idioma, o frio, menos 20, menos 25, você tendo que treinar ali. Mas o mais lindo é que você vai lá, conhece craques, ganha campeonatos, ganha uma Europa League, ganha 2 campeonatos ucranianos e fica na história de um clube como o Shakhtar Donetsk, que abriu as portas para muitos brasileiros, né? Realmente é uma experiência muito, muito boa para mim. Você chegou lá, tinha muito brasileiro, isso que eu ia perguntar, né? Você chegou a jogar com o William, eu acho, né? O William aqui, Chelsea, Corinthians. O William era meu companheiro de quarto. Ah lá. Olha só. Porque o Shakhtar sempre abraçou os brasileiros, né? É verdade. O William, gente finíssima, cara. Um menino espetacular, que eu adoro. Um cara que a gente jogava videogame. Naquele frio, a gente olhava, será que a gente vai treinar hoje? Tomara que neve. Tomara que neve muito. Tipo, era bem complicado. O Marcelo Moreno conversando com a gente aqui no Reis da Resenha da Jovem Pan. O nosso convidado dessa semana, Marcelo Moreno, em todas as plataformas. Você que nos acompanha aqui pela TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É que deu uma osciladinha no seu sinal de novo, Marcelo. Você estava falando da convivência com o William, né? Que vocês torciam para ter muita neve, né? Para ficar só no videogame ali, Winning Eleven, né? Os jogos da época, eu imagino, né? Porque mesmo assim, mesmo que não nevasse, era um frio intenso, né? O frio estava lá fora, né? Graças a Deus a gente estava no time bem estruturado. O Shakhtar Donetsk tinha uma estrutura fantástica. O nosso campo era a única coisa verde que você via ali de fora da concentração. Nossa. Porque tinha calefação por baixo e depois era tudo neve. Então era uma experiência muito legal, assim. E os brasileiros, com certeza, as esposas, assim, a gente se unia para fazer um arroz e feijão, fazer uma comida brasileira e era muito legal, cara. São momentos assim que a gente nunca vai esquecer. Vira uma família lá, né? Vira uma família. Exatamente, vira uma família e todo mundo tenta se ajudar, assim, da melhor maneira possível. E depois ainda foi emprestado para a Alemanha, né? Werder Bremen, e também foi jogar na Inglaterra, no Wigan, né? Até o quadro aí atrás de você, né? Como é que foram essas duas experiências aí, tanto na Alemanha como na Inglaterra? Melhor do que na Ucrânia? O primeiro ano no Shakhtar foi bem difícil para mim. Aí no segundo ano eu saio para o Werder Bremen, onde eu já um pouquinho mais experiente, sabendo, né, esperar o meu momento, tento dar o meu melhor, obviamente um lugar bem frio também, tentando conhecer uma outra cultura, né? Uma outra cultura que é diferente.
E eu tive o Naldo, o Cláudio Pissarro, que me ajudaram ali. O Ozil também me ajudou bastante, que jogou no Real Madrid, sabe? Entre outros jogadores assim que sempre tiveram tentando me dar o suporte, porque quando você tem aquela idade, 21, 22, até 25 ali, é bem difícil, entendeu, para o atleta. Então tem que se adaptar o mais rápido possível jogando. Quando você não joga é muito mais difícil. Mas eu tive minhas oportunidades, fiz meus gols, consegui ganhar uma Copa aí também no Werder Bremen. Obviamente que no final do ano desse empréstimo eu decido ir para o Wigan Athletic para poder jogar mais. E era isso que eu estava procurando. Aí no Wigan tem o treinador agora, Roberto Martínez, que é o treinador da seleção de Portugal agora. Ele é espanhol, então o idioma me ajudou muito, me tratou super bem. A gente começou a jogar muito dentro de campo, a correr, a entender o futebol da Premier League. E realmente eu adorei jogar lá, eu jogava com muito prazer, gostei muito. Fiquei muito pouco tempo. Eu fui com opção de compra, né? E eles tentaram também fazer uma compra para o Shakhtar Donetsk. Obviamente que o valor não agradou o Shakhtar na época. Aí eu tive que voltar para o Shakhtar para poder permanecer o resto do meu contrato, porque eu tinha mais 4 anos com o Shakhtar Donetsk. E voltei diferente, obviamente, né? Para o Shakhtar, e você volta com mais bagagem, mais minutos de jogo, mais rodagem, você vira um jogador mais experiente ainda dentro de uma competição como é a Champions, a Europa League, que você normalmente joga, porque o Shakhtar sempre jogava. Então você requer dessa experiência, né, para poder competir nesse nível. Então essa experiência realmente na Alemanha, na Inglaterra, foram espetaculares aí para minha carreira. Você frisou bastante agora, né? Falou sobre essa tua dificuldade na adaptação, na imaturidade, né? E a gente tem isso muito aqui no nosso futebol, né? Essa garotada que sai daqui muito cedo. Agora tem o próprio Endrick, né? Que tá lá tentando e superar, na verdade, as expectativas que todo mundo coloca em cima dele. Eu acho que isso também é um peso muito grande em cima de vocês, né? Fala um pouco sobre isso também. Qual é a maior dificuldade quando tu chega lá? É a questão técnica, tática, cultural? Ou é tudo isso junto? Olivia, eu adorei a tua pergunta, porque eu acho que muitas vezes as pessoas querem fazer o negócio acontecer. Talvez o menino não está pronto, né, ainda para jogar no futebol europeu. Obviamente que ele vai ter que ter um tempo de adaptação, que eu acho que pode ser de 1 ano. Eu acredito nisso. E eu acho que vai no sentido de você querer se adaptar, querer ir para aquele lugar, né? Você ir com mente aberta. Olha para tantos lugares que eu já fui na minha carreira. Cara, eu me adaptei em todos, eu me adaptei. Agora, eu tive um problema. Aí, antes do tempo, eu não estava pronto para ir para a Europa. Então, eu acho que ali é onde eu errei. Eu posso falar hoje com tanta experiência e eu posso dizer, eu não sabia esperar. Eu queria ser titular, eu não sabia ficar no banco mais de 3 jogos, sendo que eu era novo, eu tinha que respeitar o atacante que tinha uma carreira brilhante, que estava fazendo gols, e muitas vezes você é o terceiro reserva. Então naquela idade você tem que ter muita paciência e sabedoria também na hora de poder tomar decisões, de poder trocar de time, de poder sair emprestado, de poder sair vendido. Então essa tomada de decisão que tem que ser muito, muito certa. Hoje você, antes de ser comprado, você já tá sabendo de muitas informações. Então isso gera que o jogador se prepare de uma maneira diferente também, né? Então quando um jogador experiente fala, muitas vezes eu vejo que tem atletas que escutam, e isso é muito importante também, porque você está dando as ferramentas para que eles possam se adaptar melhor. E cada lugar que eu fui, cara, eu me adaptei muito bem. A China, mudei de cidade
a cada 2 anos eu estava mudando de cidade, também me adaptei muito bem, Ucrânia, Alemanha, Inglaterra, muitos lugares bem difíceis de se adaptar, e eu estou falando com toda a autoridade que realmente não é fácil, mas tem que ter muita força de vontade para poder fazer as coisas bem. Que é isso, hein? Que é isso, meu atacante? Olha lá, olha. Chegou atrasado, meu parceiro. Olha aí. Pô, é que eu vou fazer um evento, mas aí a patroa veio me substituir pro Pedrinho, irmão. Gremista, Tá né? Eu certo. falei pra ele. Eu tô tentando não ser tão gremista aqui. Isso aí é meu parceiro de churrasco em Minas Gerais. Sem detalhes. Não, nada. Marcelo Casadaço. Sem detalhes, né, Não, Pedro? não. Ô, meu parceiro, tamo muito junto. Eu vi aqui que era você. Tamo junto sempre. Vamos marcar de se ver. Vamos marcar, pô, meu parceiro. Ele tá morando em Porto Alegre. Das boas. Aqui é melhor o churrasco, tá? Porto Alegre é melhor. A família dela é toda daí, pô. Canoas. Então você vem pra cá que você vai ser muito bem recebido. Querido. Tamo junto sempre, meu irmão. Você merece todo o teu sucesso. Tu sabe o carinho que eu tenho por você. Tô sempre falando com o Igor de você, irmão. Deve estar comentando Ele das tá- minhas loucuras. Tá com saudade de te receber lá em São Paulo. Aqui em São Paulo, que agora eu moro aqui. Tamo junto sempre. Então tem que ir lá na clínica, tá? Eu vou. Tamo junto. Valeu, Demais, parceiro. que legal. Tamo junto. Mais uma resenha aí, viu? Marcelo Moreno, o rei da resenha. Essa não vai pro ar. Ah, vai, com certeza vai. Pode ter certeza, não tenha dúvida. Faz parte, né? Faz parte. Isso que é legal, né? Claro, claro. É legal. Mas, Marcelo, continuando, né? A gente estava falando sobre essa tua experiência, né? Fora do Brasil e também a dificuldade que foi se adaptar, Sim. né, Pedrinho? Sim. A gente sabe que não é fácil. Agora, eu quero que tu conte uma coisa que eu sei e eu quero que você conte aqui pra gente, aqui no Reis da Resenha. Antes de você ir pro Shakhtar, você teve uma proposta de um time bem grande, né? Quem foi? Vocês sabem tudo, né? Pedro, Olivia, sabem tudo, né? Nesse programa aí vocês têm informação, eu acho. Cara, eu realmente tive proposta de times grandes. Na época do Cruzeiro, né? Eu estava muito bem, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de fazer um grande contrato com o Shakhtar. Mas eu tive, com certeza, uma proposta que eu fiquei 40 dias falando com o Alvimar Perrella, com o Cecé Perrella, para eles poderem me liberar para o Real Madrid, porque era o time dos meus sonhos e de qual jogador, né? Não é. Mas não foi possível. Eu chorei bastante na sala dele, com meu pai. Porque realmente eu queria ir para os Galácticos naquela época. Quem não quer, né? Mas, pois e assim, eu acredito que a minha carreira poderia ser outra, né, também. Tanta informação que tinha no Real Madrid naquele momento, eu poderia ter sido outro jogador, passado por outros clubes também, né, ou criar a minha história no próprio Real Madrid. Mas, assim, a proposta do Real Madrid acho que era inferior e a do Shakhtar era de 14 milhões de euros. Então, não tinha como eu fugir daquela realidade que o clube estava passando. Então, com o tempo, eu tive que aceitar com aquele desejo, né, dentro do meu coração de ir jogar nesse time que, para mim, é imortal, indiferente de qual jogador esteja lá, cara. É um clube que se mantém tão bem que tem que bater palma de pé pro Florentino Pérez, porque é incrível da forma como ele administra o Real Madrid durante tantos anos. A Lívia, o Marcelo estava falando que a gente sabe tudo. A gente deu uma estudada mesmo na carreira dele, mas a Lívia sabe aqui de uma transferência do Marcelo Moreno
Falamos ali do começo da carreira, uma agora mais ali da metade para o final da carreira do Marcelo Moreno, não é, Lívia? É isso aí, que ele abriu mão de muito dinheiro, de uma grana pesada para voltar ao Cruzeiro. Como é que é essa história aí? É um pouco difícil de falar, porque eu nunca gostei, né, de expor números e essas coisas, mas obviamente, né, hoje eu já sou um ex-atleta, né, obviamente que algumas coisas a gente pode falar sim, e lógico que a gente abre mão de muito dinheiro para poder voltar na pior fase do Cruzeiro, né? E eu fiz isso, sou maluco mesmo, mas eu não me arrependo de ter deixado um contrato milionário, né, de 2 anos. Eu rescindi um contrato de 2 anos para poder voltar para o Cruzeiro, para a segunda divisão, né? O clube estava realmente passando por um momento bem difícil e eu tentei ajudar dessa maneira, dessa forma, né? Baixei meu salário para poder entrar na realidade do clube, e no qual eu sempre, desde que eu saí da China, eu saí com aquele amor de querer poder ajudar dentro e fora de campo. E foi isso que eu fiz. Então, não me arrependo de ter feito isso para o clube, porque eu sei que foi uma ajuda também muito, muito importante, né? Para poder ajudar o clube a se reerguer. Sabe da importância legal, que né? foi, né, dessa tua volta, né? Foi importantíssima, né? Não à toa conseguiu recuperar ali. Abriu mão de muita grana, né? E tamanha identificação dele com o Cruzeiro, né? Como você disse, sabia o momento do clube e decidiu ajudar o Cruzeiro. Até sobre isso, Marcelo Moreno, você que é o nosso convidado dessa semana, você que começou aqui no futebol brasileiro, 2003, 2004, com Vitória, e depois Cruzeiro, foi para a Europa. Aí volta para o futebol brasileiro. E até o ano passado você estava jogando, até recentemente você estava jogando. Você sentiu uma melhora ou uma piora, tecnicamente falando, aqui do futebol brasileiro? Não, cara, eu acho que o futebol brasileiro tem melhorado em muitos aspectos, né? Porque ele fica, obviamente, ao momento que ele se torna mais físico, né? Um futebol ida e volta, mais tático, onde o futebol moderno entra no futebol brasileiro, ele se torna um futebol mais atrativo, né? Não é aquele futebol cadenciado, lento. Obviamente que tem jogos pelo calendário brasileiro, do futebol brasileiro, que o jogador também não consegue aguentar, e aí sim você vai ver um nível técnico e físico diferente. Mas eu acredito que o futebol tem evolucionado, sim, tem crescido bastante. Agora, de ter craques como a gente tinha antes, aí é uma outra história, né? Agora, aí você pode falar que realmente a gente tem visto jogadores diferentes hoje, com característica diferente. Por exemplo, hoje o 9 de área da minha época, assim como Luiz Adriano, como Fred, como eu, por exemplo, Wagner Love, tipo assim, são raros de se ver, porque talvez não tenha esse tipo de trabalho hoje na base, né? Eu tô falando. Hoje no profissional você vê atacantes que são mais velozes, que são jogadores que procuram mais profundidade para poder finalizar, jogadores que talvez sejam bons de cabeça, né? Mas são jogadores que não fazem o pivô como antigamente o 9 tinha que fazer sempre para poder dar uma saída melhor para o elenco. E eu acredito que tem mudado bastante o futebol brasileiro, e acredito que vai mudar muito mais. Ô Marcelo, aproveitando o gancho de você falando sobre a qualidade do futebol aqui no Brasil e o futebol chinês, como que foi jogar na China? Conta aqui pra gente também, porque agora, né, o futebol árabe é a nova China da tua época, né? É verdade. Pois é. 2015, eles estavam levando todo mundo para a China, né? Quem se destacava no futebol brasileiro, eles estavam comprando
estão levando todo mundo, levaram Ricardo Goulart, Barcos, eu, Paulinho, Ramírez, Alex Teixeira, Hulk estava lá também, Oscar, né, dos brasileiros que eu me lembro, Aloysio, muitos brasileiros realmente o futebol chinês conseguiu levar graças aos contratos milionários que eles também ofereciam, né? E, cara, quando eu cheguei, ainda não era aquele futebol tão competitivo. Mas a China fez uma coisa tão incrível, né, que foi investir pesado no futebol, conseguiu trazer excelentes treinadores para a base de muitos times, excelentes treinadores para o profissional, conseguiram capacitar muitos jogadores, muitos treinadores lá mesmo. Eles investiam pesado nas infraestruturas dos clubes. Eles tinham, obviamente, quando eu cheguei, não, mas com 1 ano, 2 anos, você via que eles já estavam fazendo um CT, por exemplo, um centro de treinamento, com escola, com concentração, com moradia para as famílias que chegavam lá. E era um absurdo, tipo assim, uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, assim, construção, em 3 meses você via prédios de concentrações já prontos e você ficava assim, cara, estão construindo ontem isso aqui e hoje eles estão já morando lá e assim o futebol chinês foi evoluindo. Eu fiquei quase 6 anos lá e vi que cresceu bastante. Evoluiu, os jogadores chineses eles começaram a jogar muito melhor, a seleção da China começou a conseguir seus objetivos, os clubes jogando muito melhor e acredito que todo investimento com certeza tem seu resultado lá na frente. E como é que foi jogar no Del Valle, hein? Que virou pedra no sapato aqui dos brasileiros. A gente vê de longe, né? E às vezes não percebe o trabalho que é feito lá, a estrutura que o time tem. Porque o Del Valle virou pedra no sapato do Grêmio, do Flamengo, ganhou uma Copa Sul-Americana do São Paulo, tirou Corinthians já de Libertadores e de Sul-Americana. Como é que foi jogar no Del Valle, a estrutura que eles têm? Como é que foi a passagem lá pelo Equador, Marcelo Moreno? Cara, o Independente, ele é um clube diferente. Realmente. Eles têm uma base incrível, eles têm grandes professores profissionais na base, que tem que complementar com o trabalho do treinador do time principal. Eles investem em escolas lá dentro, preparam o atleta mentalmente, psicologicamente, eles têm professores para isso. Dentro do clube todos os dias, quem estiver passando por algum problema, eles sempre dão assistência, trabalhos de intensidade, de força, nutricionista, alimentação, todas as alimentações de manhã até de noite o Independente Del Valle oferece para o atleta, não importa se é profissional ou é sub-15, sub-13, eles investem pesado na base também, e com certeza o jogador sai melhor preparado. Por isso que os times da Europa hoje eles estão procurando muitos jogadores do Independente Del Valle, porque tem treinador que, nível tático, eles não contratam qualquer treinador, eles sabem que tipo de treinador entra na metodologia de ideia de jogo que tem o Independente Del Valle, que é aplicada dentro do clube em todas as categorias. Então você sabe que isso vai ter um resultado, vai ter frutos, né? E os frutos são vender jogadores muito rápidos para o futebol europeu. E muitas vezes isso lá na Europa, ela é igual uma fofoca. Ela chega nos times. Então falam que o Independente Del Valle é um time que vende jogador pronto para a Europa. E isso realmente é uma coisa muito, muito importante para os times copiarem no bom sentido, para que comecem a ver o lucro do trabalho das divisões de base no Brasil também. Mas, com certeza, foi uma experiência fantástica. Me encontrei com jogadores incríveis e que me ajudaram bastante a me adaptar lá.
E eu estava num momento que eu estava precisando de mudar um pouco do Brasil, sair um pouco, porque eu tinha... Eu perdi o meu pai e eu estava realmente precisando de dar essa respirada em um lugar mais tranquilo. Independente del Valle não é um clube que tem muita torcida, é um clube mais tranquilo de poder se jogar. E eu acho que encaixei no clube certo, com as pessoas certas lá, para que as coisas possam ter sido como foi lá no Equador. Você jogou com o Kendry Páez lá? Ele é realmente diferenciado e vai jogar com o Estevão, né? Que o Estevão é a promessa do momento aqui do futebol brasileiro. Os dois foram vendidos pro Chelsea, né? E os dois muito precoces, né? Joguei com... Não, ele jogou comigo, né? Vamos dizer assim. Melhor. Isso, boa. Não, ele foi meu companheiro, cara. É uma criança que ele tá ali, né? Obviamente, tentando ouvir os mais experientes. Eu sempre conversava com ele, como os outros jogadores também, que tem um currículo já maior. E ele era um menino que escutava. Muitas vezes ele não aplicava o que a gente falava, mas era um menino que dentro do campo ele tinha suas qualidades que tem que ser trabalhada, né? Se ele não trabalhar, se ele não se dedicar, se ele não querer fazer mais, eu acho que vai ser bem difícil, né, com que ele possa chegar no Chelsea e ser protagonista. A gente sempre falou isso para ele. Você tem que começar a trabalhar agora, se preparar agora, para quando você chegar lá, você ser titular, você jogar, você não vai ser emprestado, você vai pegar a camisa do Chelsea e vai ser protagonista. E ele é um menino que escuta, então tomara que dê tudo certo, né, para a vida dele, como está dando. Ele continue sendo um grande profissional, uma grande pessoa como ele é. Eu posso puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado agora, Pedro? Você me permite? Não, com certeza, isso aqui manda. É que um passarinho verde me falou... Olá. Que você não queria jogar no Grêmio. Me conta essa história, Marcelo. Que eu não queria jogar no Grêmio? Eu vi exatamente, que assim, que tu não tinha tanta vontade de jogar no Grêmio, chegou lá e você se surpreendeu. É verdade isso ou me contaram balela, mentira? Eu acho que foi um torcedor colorado. Pode ter sido, olha o PH aí, ó. Tô brincando, mas me conta um pouco dessa história aí, na tua história do Grêmio. Eu voltei. Quando eu venho pro Grêmio, eu sou comprado do Grêmio, né, lá do Shakhtar Donetsk. Não foi quando eu venho pro Grêmio, porque eu tinha 4 anos de clube lá e eu queria, né, ter a oportunidade de poder vir pro Brasil novamente. Eu estava com vontade. Eu tive proposta de outro clube. Eu não posso falar esse clube sim que eu não posso falar. Eu voltei querendo muito, tanto é que eu estava com muita vontade de poder fazer um grande ano. Eu consegui fazer 23 gols na temporada, a gente foi para a Libertadores do ano seguinte e, cara, eu tenho um carinho muito, muito grande aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo Grêmio, pela torcida, que sempre que fazia gol, a Avalanche caía junto ali para comemorar e isso a gente... não se esquece. Eu me lembro que quando chegou a proposta do Grêmio, a primeira coisa que eu fiz foi olhar, né, como a torcida comemorava os gols, e isso também pesou muito para que eu possa tomar a decisão de vir. E com certeza essa informação que esse passarinho colorado aí que te falou... não tá certo. Não, eu tava brincando, até porque, como eu falei, né, acompanhei bem. Eu estava, inclusive, no seu primeiro gol na Arena, eu estava lá, né, na Avalanche, era o lugar onde eu gostava. Infelizmente, acabaram com a nossa festa, mas eu tô brincando. Eu sei do teu amor aí pelo Grêmio, né, e todas as conquistas aí que você conseguiu, os gols e, enfim, essa tua intimidade mesmo com a torcida do Grêmio foi intensa mesmo, né? E jogar no Flamengo é diferente de tudo, Marcelo? Você falou até do Del Valle, né? A torcida não é muito grande, tem a pressão, mas também não é aquela pressão. Do Flamengo é aquilo, né? Em compensação. É aquilo, né? O Flamengo, a torcida nacional, no mundo todo, é complicado, né? Também, né? Tem muita pressão, né?
Cara, quando você vai pro Flamengo, você tem que saber que você vai ser cobrado. E mesmo perdendo só um jogo, você já vê a torcida meio que te exigindo. No outro dia lá no CT te cobrando. E é um pouco diferente, né, jogar no Flamengo. Pela pressão que exige a diretoria, a imprensa, a torcida. Acho que vai nesse combo, né? É tudo completo, porque a torcida ela exige bastante do atleta e pior de um 9, né? O número 9 sempre tem que estar fazendo gol. A cada 3 jogos, se você não fizer um, você já tá sendo falado que vai deixar o clube no ano que vem. E é complicado. Mesmo ganhando títulos, as coisas são assim, né? Você sempre tem que estar mostrando, sempre tem que estar rendendo. E eu falo que nós, atacantes ou jogadores de futebol, somos um produto. Um produto bem caro. E quanto você estiver rendendo, quanto você estiver produzindo, você vai ser bem valorizado. Mas se não produzir, meu amigo, você é descartável muito rápido. Então, tem que cuidar muito bem o teu espaço, cuidar muito bem o teu trabalho, porque em qualquer momento pode vir outro. E jogar no Flamengo é assim, você tem que estar pronto o tempo inteiro. O que é pior, hein, Marcelo? Então aproveita e conta aqui pra gente. Jogar no Maracanã lotado, sob pressão, jogar um Grenal, que você já jogou Grenal, você sabe como é que é. O bicho pega lá, né? O que é pior? O que foi pior na tua carreira aí? Cruzeiro e Galo também. Cruzeiro e Galo, exato. Nossa. Jogou na Europa também, ixi, tem história aí. Olha, eu acho que porque eu já joguei muito tempo no Cruzeiro, eu joguei muito tempo lá, eu acho que é o mais complicado, assim, em questão de pressão, em questão de como que... Eu acho que Minas Gerais para, para poder ver esse jogo. A semana inteira o pessoal fica conversando, falando, então tem que ganhar. Tem que ganhar porque é zoeira o tempo inteiro depois, é pressão para os atletas, é complicado, é difícil, mas obviamente se vamos falar de comparações de pressão, eu acho que jogar um clássico entre Cruzeiro e Atlético com certeza é um dos mais difíceis assim que eu já passei. Olha aí, ó. Cruzeiro de 2014, Marcelo, foi o time talvez mais especial da sua carreira, timaço aquele, conquistou o Campeonato Brasileiro em 14, né? Você foi campeão da Copa do Brasil em 13 pelo Flamengo, agora indo pro Cruzeiro de 2014, um timaço, né? Timaço. Acho que a gente já chegava no vestiário e já falava, e aí, vamos ganhar de quanto hoje? Era um time que tinha tanta confiança, mas tanta confiança que a gente tinha essa intimidade entre todo mundo de poder brincar, né? Obviamente que futebol sempre é jogado, mas a gente estava com tanta confiança que já sabia que, independente de jogar Júlio Batista, Ricardo Goulart, Dagoberto, Marcelo Moreno, Everton Ribeiro, qualquer um ia resolver. A gente tinha um time que encantou o Brasil, né? Encantou mesmo. E olha que a gente não é do eixo, né? A gente estava jogando num time que tem que lutar muito, tem que mostrar um futebol desse nível para poder aparecer no Brasil todo. E a gente estava realmente com um time iluminado, que dava tudo certo. 2 Copas do Brasil 2013, 2 Copas do Brasil, 1 Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro, né? 2013, 2014. Então, são muitos títulos que o clube conquistou nesse tempo que a gente estava lá, e isso é muito legal, é o que fica na história, é o que as pessoas lembram, e até hoje, quando você posta uma foto ou tá no aeroporto, em qualquer lugar, as pessoas lembram da tua passagem pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, isso é muito gratificante. E dos centroavantes hoje aqui do futebol brasileiro, né? A gente está falando do Flamengo, que tem o Pedro, que tem o Gabigol. Vou puxar aqui mais centroavantes. Tem o Hulk do Atlético Mineiro, tem o Caleri do São Paulo. Desses centroavantes Yuri Alberto. Desses centroavantes todos, assim, você que foi centroavante, tem experiência, né? Sabia fazer gol. Qual é o cara que mais te chama atenção aí no futebol brasileiro?
cara, pela característica que são similares, assim, eu gosto muito do Pedro, mas também gosto muito do Gabigol, como um cara se mantém por muitos anos, sempre bem, né? Sempre brigando por artilharia, um cara que faz mais de 15 gols na temporada sempre. Então é um jogador que eu gostaria de ter no meu time, obviamente Pedro, Gabigol. Com certeza você citar o Caleri também, que é um cara que eu gosto muito. É uma competição boa aí entre os três. É verdade. E fora do Brasil? Mas se é para escolher um, eu acho que eu ficaria com o Gabigol, por tudo que ele tem feito aí durante todos esses anos. E fora do Brasil, Marcelo, quem que você destaca? Cavani. Eu gosto muito do Cavani. O Cavani brilha muito. Cavani dá trabalho, né, cara? Cavani é um cara que ali na área você não pode... bobear. Qualquer lugar dentro da área você não pode bobear. Se ele estiver com um gol aberto, é caixa. É gol, tipo... ou de cabeça, é igual o Suárez também, quando estava no Grêmio. São jogadores assim que, né, cara... faz a pode diferença, dar espaço. Né? Não pode dar espaço. E dos técnicos que você trabalhou? Tava dando uma olhada aqui na lista, né? Tem Vanderlei Luxemburgo, tem Dorival Júnior, Felipão. Você pegou pelo menos 3 técnicos aí, né? Com passagem por seleção brasileira, né? Algum técnico aqui do Brasil que te chamou a atenção na forma de trabalhar, no dia a dia? Do Brasil? Do Brasil, né? Cara, eu gosto muito do trabalho do Felipão, né? O Felipão foi um treinador que é um estilo que complementa, né? Ele é um bom treinador dentro de campo e uma excelente pessoa, né, fora. Isso agrega muito, né, num treinador. Eu acho que não trabalhei com o Renato Gaúcho, né? Eu acho que faltou ter essa experiência de poder trabalhar com um cara que é ganhador, e é bom trabalhar com caras que tem esse currículo de jogador ganhador e treinador também. Mas do Vanderlei também, cara, Vanderlei dentro de campo era um monstro, mas eu fico com o trabalho do Felipão. Ele era mais completo, né? Porque o Felipão sempre teve muito vestiário com ele, né? Isso, como ele citou também, o próprio Renato Gaúcho também tem, né? Ele tem esse... Meu paizão, assim, né? O cara que abraça o grupo. De todo mundo, abraça o grupo, isso realmente... Cara, você citou os melhores treinadores do Brasil, né? Assim, que já estiveram na seleção, tiveram essa oportunidade. E realmente, para eles... terem os melhores, os caras têm que saber, né? Todos são bons. Para ter passado por uma seleção brasileira, tem que ser craque, entendeu? Então, mas é uma questão de gosto, né? O Vanderlei, taticamente, ele muda muito rápido o sistema de um jogo para outro. As palestras deles eram muito boas. O Mano Menezes, um cara que é mais tranquilo, vai mudando de acordo com o que vai acontecendo no jogo, estratégico, diferente do Filipão também. Então, é questão de gosto dos atletas. E, para mim, na verdade, eu acho que o Filipão, por tudo que ele já conquistou na carreira, por tudo que ele já foi dentro de campo e fora, eu acho que eu escolheria ele, sim. Aproveitando só, última perguntinha, então, que a gente também já está finalizando, né? Mas aproveitando o gancho aqui, você também que está se preparando para se tornar um técnico, né? Então, eu vou aproveitar esse assunto. Tem algum que você se espelha, você se inspira, aqui no Brasil e também fora do Brasil? Olha, graças a Deus, eu tive bons treinadores, como um espelho, né? Hoje em dia, para poder... Poxa, eu gosto do trabalho do Dorival Júnior, que foi meu treinador no Cruzeiro, na minha fase boa. Adilson Batista, Vanderlei, Mano Menezes, Felipão. Cara, entre outros treinadores, eu trabalhei com o Roberto Martínez, que estava no Mundial com a Bélgica, né? Anterior Mundial. Eu tenho vários treinadores que a gente vai
né, pegando coisas de cada um. Luchescu, que foi meu treinador do Shakhtar Donetsk, que eu trabalhei com vários referentes, que um é diferente do outro. Então, eu acho que agregar coisas diferentes dentro do futebol, ela é válida. Então, eu resgato um pouco de cada um, obviamente, do que eu aprendi no futebol, para implementar no que eu quero. A liderança, por exemplo, do Vanderlei, a tranquilidade do Felipão para poder administrar um vestiário dentro e fora de campo, ser um treinador mais tático como é Mano Menezes. Cara, eu acho que um pouco de cada um é interessante. Eu quero aprender muitas coisas ainda. Eu tô novo no mercado do futebol nesse momento, né? E ganhar um pouco mais de conhecimento nunca é demais, né? Eu sei que joguei 20 anos profissional, aprendi muita coisa, mas eu vou dar esse tempo para poder ganhar mais conhecimento e poder aprender mais coisas assim com grandes treinadores. Tenho a oportunidade de poder ir para vários lugares para poder aprender mais, não só no Brasil, lá na Europa o pessoal está me esperando para poder fazer cursos. E é isso que importa, como você vai se preparar para o futuro. Marcelo Moreno, muito obrigado aqui pela conversa, foi um prazer conversar contigo. Ficaria mais algumas horas aqui, né? Tanta história, tanta resenha, né, Eu nunca tinha conversado com o Marcelo, gente boa, simpático, parabéns pela carreira. Tem mais resenha, tá? Tem mais resenha. A gente podia ficar resenhando aqui. Né? Podia. E a gente ia ficar guardando os microfones sempre abertos para você. Quem sabe a próxima resenha pessoalmente. Agora eu vou até com churrasco. Exatamente, vou para um churrasco em Porto Alegre. Chama Pilhado, chama Vampeta, Lívia, eu também tô nessa. Vamos embora, vamos fazer a resenha. Tamo junto, Marcelo Moreno. Obrigada, viu, Marcelo? Tamo junto, obrigado. E quando vier para Porto Alegre, só marcar que a gente faz o churrasco. Fechou. Tamo junto. Lívia, muito obrigado. Obrigada a você, Pedrinho. E a gente vai ficando por aqui com mais um Reis da Resenha pela Jovem Pan. Toda semana um convidado especial em todas as plataformas para você. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.